Então, tendo apresentado as propriedades parciais em uma mistura de gases ideais, ou seja, a pressão parcial e o volume parcial, agora nós nos voltamos para o cálculo e a definição das propriedades termodinâmicas de uma mistura de gases ideais, certo? Para facilitar a nossa explicação, eu vou considerar a mistura como sendo um sistema binário, ou seja, é um sistema composto por dois componentes, 1 e 2, a pressão P e a temperatura T, certo? Essa pressão P é a pressão total da mistura, tá? E o segredo aqui para calcular as propriedades de uma mistura de gases ideais é tratar cada componente como um subsistema, certo? E aí a gente se lembra que, no caso específico do gás ideal, esses subsistemas não interagem entre si porque não há potencial intermolecular, ou seja, um componente não tá enxergando o outro nessa mistura, certo? O número de mols total é N, né, que é igual a N1 mais N2, e aqui estão as expressões para a energia interna, para entalpia e para entropia, tá? Então, o H e S denotam energia interna, entalpia e entropia da mistura binária, né? Ou seja, que é a função de N, P e T, e eu tenho aqui a combinação das propriedades para o subsistema, né? Estou chamando atenção aqui para energia interna. Então, vai ser a soma de o 1 mais o 2, onde o subsistema 1 ele tem N1 número de mols, exerce uma pressão parcial P1 naquela temperatura T, né? Então, estou olhando para eles de uma maneira isolada, certo? Se existisse algum efeito intermolecular, né, haveria um termo residual aqui, certo? Então, eu teria aqui a energia interna da mistura, por exemplo, seria a energia interna do subsistema 1 mais do subsistema 2, como se sozinhos estivessem, né, mais um delta de U que dependeria daquela interação intermolecular entre os componentes. Só que no sistema ideal isso não existe, né? Então a nossa vida, de certa forma, é facilitada por isso, porque eu precisaria entender como é aquela interação entre os dois componentes para calcular aquela parcela residual, certo? Tá? Então a gente vai olhar para, por exemplo, para a energia interna da mistura de duas formas diferentes, né? Uma é essa que a gente acabou de ver, olhando, né, do ponto de vista do gás ideal, os dois subsistemas que não interagem entre si, né? E a segunda, que é mostrada aqui em cima no slide, para energia interna e para entalpia, é olhar para aquela propriedade sob a ótica da pressão da propriedade parcial, né? Lembrando lá do teorema de Euler das funções homogêneas, né? Ele nos permite escrever uma propriedade extensiva B como a soma dos NI BI, né? B barra I, que seria a propriedade parcial, né? Então, no nosso caso aqui, eu tenho para energia interna da mistura binária N1 U barra 1, onde o barra é a propriedade parcial, a energia interna parcial, mais N2 U2. Mesma coisa para a entalpia aqui, certo? Notem que essa propriedade parcial, a princípio, eu não sei como calcular, né? Eu não tenho meios óbvios, né, diretos para calculá-la, porque ela seria uma derivada parcial, né, da energia interna, U absoluto, né, maiúsculo, com relação ao N1, mantendo a temperatura, a pressão e o N2 fixo, certo? Então, eu a princípio não teria condições de fazer essa avaliação para toda e qualquer mistura, para todo e qualquer componente de uma mistura qualquer, certo? É uma definição matemática, digamos assim, teórica, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu posso lançar mão vou voltar um slide aqui, dessa definição de energia interna, entalpia, né, para uma mistura de dois gases ideais, que não interagem entre si. E é o que está colocado aqui, ó.
a energia interna é igual a um N1 útil 1, que é uma propriedade específica, né, daquele componente, né, avaliado a P1 e T, mais um N2 útil, energia interna específica molar, P2T, certo? Então, isso aqui eu estou olhando para os dois componentes individualmente. E não existe, nesse caso aqui, né, por se tratar de um sistema ideal, nenhum termo residual ali. Tá? Então, ambas são definições, né, de energia interna do gás ideal, só que essa vale para o gás ideal, e essa aqui é geral da mistura pelo teorema de Euler, certo? Então, é possível identificar, né, olhando os termos individualmente, que, nesse caso, o U barra 1 é igual ao U tio 1 a P1T. E U barra 2 é igual a U tio 2 P2T, certo? Que é o que exatamente está sendo mostrado aqui, né? Tá? Então, tanto para a energia interna, olhando cada componente individual, quanto para a entalpia. Então, o que esse slide está nos mostrando é que para um gás ideal, e aí vale a pena ressaltar que existe, né, esse índice superior aqui, essa notação, para dizer que isso vale apenas no contexto do gás ideal, certo? A propriedade parcial daquele componente na mistura é a propriedade do componente puro, né, avaliado individualmente, né, tá? Só que na realidade o componente puro ele é avaliado na sua pressão parcial e na temperatura, tá? Essa constatação ela recebe um nome que é o teorema de Gibbs, certo? Então, estou apenas repetindo aqui as expressões do slide anterior, né, para a gente não ficar pulando, mas o que o teorema de Gibbs fala é o seguinte: para um gás ideal, a propriedade parcial molar é a propriedade que o componente teria se estivesse na mesma temperatura da mistura na sua pressão parcial, certo? Então, isso aqui é uma verdade, né? Então, aqui a propriedade parcial, né, o B barra do gás ideal, e aqui a propriedade específica do componente na mistura, certo? Como um não está enxergando o outro, né, a propriedade parcial é aquela propriedade que ele teria se tivesse sozinho naquelas condições. Mas notem que o detalhe aqui, né? Aqui na pressão parcial, na propriedade parcial, eu estou olhando para a mistura, certo? Então aqui aparece P. E aqui na propriedade do componente puro, se sozinho estivesse, ele tem a sua pressão parcial, que faz todo sentido, porque é puro se ele sozinho estivesse, tá? Então, eu já havia comentado isso anteriormente, né? Então, para nós, como na disciplina de difusão de calor e massa, a gente, por simplicidade, a gente só vai considerar sistemas ideais, né, do ponto de vista de misturas, gases ideais e soluções ideais, é muito fácil para nós calcular as propriedades parciais. Tá? A entalpia parcial, a energia interna parcial, para nós vai ser muito fácil fazer isso, tá? Porque a gente vai tirar toda a dificuldade que a termodinâmica nos apresenta para calcular propriedades parciais de misturas complexas, a gente vai tirar isso de lado, para que a dificuldade fique na difusão e não fique na termodinâmica, que não faz parte efetivamente do nosso curso, né? Mas essa apresentação aqui, ela é necessária para formalizar esses conceitos, tá bom? Então, só para a gente terminar aqui, né, nós temos as propriedades específicas da mistura, no caso a energia interna e a entalpia, dadas por aquela expressão advindas do slide anterior, né? Então, vou só voltar aqui, ó, essas expressões aqui, para a energia interna, né, do gás ideal, para a entalpia do gás ideal, e só o que eu fiz foi dividir ambas as expressões pelo N total. Então vai ficar uma média ponderada das energias internas específicas dos componentes, né, pela fração molar. Tá? Vou dividir tudo ali por N, perdão, vou dividir tudo ali por N e vou ficar com isso aqui, ó, a energia interna do gás ideal específica, né, a entalpia específica do gás ideal, como sendo uma combinação ali ponderada pelas frações molares, tá bem?